Tá no ar, Olá, tá meu no ar, Deus do Farido, tá no ar, céu, meu Farido. Deus do céu. Olá, 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 como é que vocês estão? Olha aí, Lucas Colar tá num ambiente diferente. Diego Brião, Felipe Jobim. Ué, mas não era feriado, gurizada? Não Ah, era feriado aqui feriado? é corda esticada, vai todo mundo pro trabalho, ó, Alexandre Ernest, vai todo mundo. Não, olha, mas meu Deus, parecia, me disseram que até o Vozes ia acabar e tal, tá os quatro Não, trabalhando no feriado, cara. vai todo mundo pro... Bom, se o Inter se reapresentou hoje, né, com o Cudê dizendo que correríamos como loucos, né, então estamos aqui, vamos falar que nem loucos também. Vamos cumprir a nossa cota, né, 1h30 de muita informação do Internacional aqui neste canal. Boa, senhoras e senhores, boa noite para todo mundo. Estamos no ar. Estamos no ar. Dá pra gente botar um overlayzinho ali bonitinho do Entre Vozes, eu acho também, né, Vai Jobim? vir o da Brahma, vamos botar o da Brahma agora. Vai dar O tudo da certo. Brahma, meu Toca a Deus, ficha daí que nós vamos sim. fazer bonitinho aí, vai ficar legal. Olha aí, coisa linda, hein? Brahma duplo malte. A gente vai falar de Brahma também daqui a pouquinho, né? Porque estamos no feriado. É a coisa mais linda do mundo, né? A gente poder pegar e tomar uma cervejinha, ainda mais, né, com as novas combinações da Brahma. Mas a gente vai primeiro dar boa noite, né? Para ele. E aí, Barão? Como é que tu tá, meu querido? Barão da Piscadinha, Diego Brião? Como é que tu tá, meu querido? Boa noite, Ernest, Colar, Jobim, a todo mundo que vai chegando para o nosso Entre Vozes. Na espera, né? Na espera pela volta do Inter em campo. Enquanto isso, a gente vai olhando o Inter em pílulas pelas seleções espalhadas aí pela América do Sul e também pela nossa seleção pan-americana nos próximos dias. E, obviamente, a gente já deseja um feliz Dia das Crianças, né? Para todos os pequenos e pequenas coloradas, em especial nesse 12 de outubro. É verdade, 12 de outubro, né? Dia das Crianças. Sintam-se abraçadas todas as crianças coloradas, os coloradinhos, Inclusive né? tu, né, Alexandre Ernest, que é a nossa eterna criança aqui do Voz do Gigante, né? Nossa Exatamente, quinta né? série que tá sempre em peso aqui dentro do canal, então vai um... E pro Criança, nosso estagiário também, né, que também, apesar desse rostinho jovem, né, tá beirando os 30, né, tá beirando os 30 anos já, o Felipe Jobim. criança grande, né? Criança grande. Lembrar para vocês também que temos aqui o nosso estagiário. Nosso estagiário também trabalhou forte hoje, se reapresentou 2 turnos, trabalhou mais que nós hoje. Se reapresentou junto com o Eduardo Cudê, transpirou, como é que é? Suou pra caramba também, como é que foi? Como é que ele falou lá a frase, aquela, ô Jobim? Correram que nem loucos. Correu que nem louco hoje, botou bastante coisa no Grupo VIP, eu tava olhando ali, parabéns, viu, Jobim? Tô acompanhando teu trabalho, viu, cara, parabéns, tá? Hoje foi corrido, hoje foi o treino completo, assim, né? Completo que foi tranquilo, né? Não teve muita coisa muito elaborada, né? Foi basicamente tipo uns 3 exercícios diferentes que o grupo principal fez. Mas foi legal, a gente conseguiu ver ali um trabalho ali e tal, diferente. Só queria mandar um abraço pro Tiger Jan, que tá, que ele entrou na minha mente. Barbaridade. Eu tô até agora começou pensando. 3 minutos já tem abraço, Jobim. Não é abraço. Não é pra abraço. Colega ainda. Não, é que o Tiger, ele entrou na minha mente, o Tiger e o Lucas Dias, tá? Porque eles falaram que eu tô ficando calvo. Eu recebi uma imagem. A primeira coisa que eu fiz. Com 1.000 likes nessa live aqui do Entre Vozes, 1.000 likes, eu solto uma foto do Felipe Jobim calvo. Eu solto uma foto. 1.000 likes. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi ir no espelho e ver se era verdade ou não. E não tô ficando calvo, tá normal, então tá tranquilo. Tá bom, né, cara? Mas, velho, eu vou só te dizer, tá? Não há nenhum problema em ser calvo. Vai por mim, tá? Vai por mim. Mas olha só, não, é que tu tem o cabelo, né? Mais estiloso. Avolumado. Um cabelo avolumado e tal. Daí, claro que tu sentiria saudade, né? Eu tenho saudade. Por exemplo, eu tive um cabelo de Axl Rose quando eu era adolescente, assim, um pouquinho. Eu sempre quis ter esses cabelão assim grandão, mas eu nunca tive coragem de deixar crescer. Isso é. Mais ou menos assim, daí eu corto. Eu tive como todo adolescente que nasceu em 80, né? Eu tive meu momento riponga, né? Então eu tive cabelo comprido, eu usei brinco. Usaste brinco, cara? Usei brinco. Isso é uma cena que eu não consigo imaginar hoje, por exemplo. Era um momento. Vou te dizer que eu até sinto falta, porque eu acho um acessório interessante. Mas. Eu prefiro colar do que brinco, né? Prefiro colar do que o brinco, por exemplo. Boa, foi perspicaz essa. Mas tem a questão também, né, cara, de que eu ouvia muito Pearl Jam, Soundgarden,
Nirvana e tal, assim, que eram as bandas mais grunges, assim, e um dia eu sonhei ser uma mistura de Axl Rose com Kurt Cobain, né? Então, daí por isso que eu fazia todos esses aparatos aí, né? Coisa de adolé, né, cara? Não adianta. Coisa de adolé. Hoje eu sigo acreditando, né, cara? Mas acredito mais no Inter, né, do que na música grunge, por exemplo. Deixa eu mandar um abraço, Alexandre Ernest, já que tu não me deste boa noite, né? Já eu te vejo mais. Não, mas Não eu é nem vou bom te... dia, boa tarde, boa noite. Não, mas né? agora eu ia pra ti, Cal, eu ia pra ti agora, Tá, claro. então vem pra mim então. Boa noite, Alexandre Ernest, Isso. né? Estou aqui num cenário diferente, como vocês estão vendo. Estou hoje na Mansão Colar 2.0, tá? Estou na casa da mamãe do ano, dona Luciane Colar, que Olha aí, estava de hein? aniversário ontem, então está celebrando hoje, né, no Dia das Crianças, no feriado, aguardando, né, o João Vicente, que vai chegar em breve. Pelo que me contaram, Alexandre Ernest, até o dia 23 ele já está entre nós, tá? Eita, daí Até o dia sim. 23, então menos de 2 semanas aí para ele chegar. E, enfim, né? Vai chegar com vitória em Grenal, aquela coisa toda. Então, vai um beijo, um feliz aniversário para tia Lu. Tudo de bom, muita saúde, muita paz. E agradecer, né? Pelo estúdio, que tá melhor que o meu, praticamente, aqui, né? Iluminação, cadeira, aquela coisa toda. A cadeira já tá melhor que a do Donos da Bola, né? Para começar. Já tá melhor. Já tá Não, melhor que a do Donos da Bola. e essa cadeira, o Donos ouviu a audiência, tá? O Donos ouviu a audiência, daqui a pouquinho vai mudar essa cadeira. Então vocês têm que ficar de olho com a gente lá todos os dias, de Tem que segunda a colocar sexta-feira, pressão no chat lá no da live chat. do Dono. Isso aí. Exatamente, tá? E a Lu, se a Lu tá de aniversário, primeiro, claro, né? Um feliz aniversário, parabéns para a Lu, então, pelo aniversário que foi ontem. Deve estar celebrando com a galera com Brahma duplo malte. Ela não vai beber, obviamente, porque ela está grávida. Mas seus convidados devem ter aproveitado aqui, ó, o aplicativo do Zé Delivery, porque eu tenho certeza que boa parte da família do Lucas é colorada. Praticamente todos devem ser sócios, foram lá e aproveitaram o cupom de 50% de desconto que o associado do Inter tem no aplicativo do Zé Delivery. Tá? Tu vai lá, paga, vamos supor, que a tua mensalidade dá 100 pila. R$50 tu tem em cupons para ganhar de voucher, né, de cashback dentro do aplicativo do Zé Delivery, tá? Aproveita então, pega a tua Brahma Duplo Malte, lembrando das novas combinações de Brahma agora lançadas recentemente. Black, trigo e tostada. Hoje, nesse friozinho, uma Black tá maravilhosamente sendo pedida, tá? Faz isso e aí aproveita depois, quando tu experimentar, bota nos stories do Instagram, marca o Vozes do Gigante lá que a gente te reposta também. E aí a gente compartilha essas bramosidades. Briel, eu quero saber o seguinte, eu tô atravessando todo mundo aqui hoje. KTO.com, eu quero saber, Briel está de olho nas abas, né, que está acompanhando certamente Sérgio Rocher na seleção uruguaia e Ener Valencia na seleção equatoriana, enquanto o Arangues não vem a campo. Como é que tá os colorados aí pelo mundo, até pra gente fazer a nossa fezinha lá na KTO.com? O Equador jogou mais cedo. Aliás, o Equador não. O Equador vai jogar, né, a partir das 20 horas contra a Bolívia no estádio Hernando Siles, né, Colar? A gente viu já Valência vai jogando voltar? esse ano. Tá com saudade, Alexandre? Hernando Siles? Cara, foi uma experiência divertida, uma experiência bem divertida estar lá, tá? O Valência vai para lá, vai ter boas lembranças também, né? E mais cedo teve já, né, o empate entre Colômbia e Uruguai, né? O Rocher, como a gente já informou aí inicialmente, não participou da partida de hoje, ainda por conta dessa lesão que ele teve, ficou no banco de reservas. Empate por 2-2, a expectativa, pelo que se fala no Uruguai, é que ele possa participar do jogo contra o Brasil na próxima rodada, né? Que seria um teste, inclusive, bastante importante. Também me gera alguma dúvida, e aí é puro achismo daqui, se vão botar ele num jogo desse tamanho, não estando daqui a pouco com 100% das condições. Mas tendo em conta a fome do nosso goleiro por grandes partidas, é capaz de, numa dessas, ele acabar marcando presença nessa partida. E, bom, a gente vai ficar de olho, né, Colara, na sequência dessa rodada, porque nós teremos ainda hoje, a partir das 21 horas, Chile e Peru. Jogo que acontece em território chileno, com a possibilidade aí do Arangues também estar participando desse jogo, né? E as nossas meninas contra o Boca Juniors, como estão? Tá 1-0 por hora, né? As gurias estão ganhando por 1-0 do Boca Juniors. Lembrando que esse é o terceiro jogo da fase de grupos da Copa Libertadores Feminina. O Inter venceu seus 2 jogos iniciais, nos quais acabou conquistando já sua vaga de forma antecipada. E hoje vai para fechar a sua classificação, esperamos nós, na primeira
colocação. O gol foi marcado pela lateral direita Roberta, que joga também na lateral esquerda, marcou aí no início da partida, nos primeiros minutos, com 4 minutos de jogo, o Inter já vence por 1-0. Dá um gatilho, né, Alexandre Ernst? Inter e Boca 1-0, gol do lateral esquerdo. Já pensou um gol do René, né? No Maracanã, dia 4 de novembro. Desculpa, eu não vou fazer isso com você hoje. Não esquece. É melhor, deixa as gurias melhor, jogar. Deixa melhor assim. não. É melhor não. Inclusive, hoje à tarde recebi um e-mail, né, da agência de viagens que eu tinha meio que organizado, assim, olha, será que dá para fazer uma semana no Rio de Janeiro e tal, né, lá por novembro e tal. E aí, né, vamos dar prosseguimento? Não, não vamos. Obrigado. Vamos para a próxima. Né? Vamos deixar para lá. Isso aí. Para tu que tá chegando por aqui agora, vindo nas redes sociais do Vozes do Gigante, e mesmo quem também assina aqui, é inscrito no canal do Lucas Colar, lembrando, a gente está fazendo as lives do Vozes do Gigante aqui, porque ainda estamos resolvendo um problema com a Globo. Um problema com a Globo, porque no último Grenal, de forma totalmente arbitrária, né, acabou tirando o nosso canal do ar por infrações de direitos, né, direitos os quais não infringimos. E, obviamente, estamos já com questões jurídicas encaminhadas junto à Globo e esperamos resolver nos próximos dias. Enquanto isso, a gente faz aqui, né, aproveitamos a audiência estrondosa de Lucas Colar, né, e depois, aqui da live, a gente coloca a mesma live, né, essa live aqui vai estar no Vozes do Gigante, daí no formato estreia, que aí tu também pode usar o chat ali para trocar uma ideia, tal, com a galera que tu tá acostumado aqui, a única coisa que a gente não consegue interagir, beleza? Mas, então, lembrando, a gente já conversou com a Globo, a gente já também conversou com o YouTube, tá tudo sendo resolvido. O Vozes do Gigante deixa bem claro, até numa questão de transparência para vocês, que não fizemos nada de errado. Nada. E a ironia do destino, né? Caiu a live bem na hora que nós estávamos falando. Não podemos mostrar não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente estava explicando à audiência do porquê que não tínhamos mais imagens do campo, né? O que mostra total a arbitrariedade aí da Rede Globo de televisão. Vamos lá. Ô, Jobim, eu quero saber então do treino, quero saber da reapresentação, porque a gente tem 9 desfalques, né, para esse jogo agora contra o Bahia na semana que vem. Dá uma forçadinha de barra falar em 9 desfalques, mas tudo bem, são 9 desfalques. Pro grupo são, né? Pro grupo são 9. Tá. Talvez nem pro grupo sejam 9, mas tudo bem, vamos lá. Bom, eu botei umas imagens, se vocês quiserem deixar rodando aqui, eu não sei como a gente pode fazer. Podemos. A Cami não tá aí, né, pra arrumar o layout, então não... Tô aqui, vamos lá. Bom, hoje foi diferente porque os goleiros estavam mais próximos de nós, né? Eles estavam ali do lado ali. Como deu pra ver Tá me vendo? Sim. Claro, cara, não, pode falar. Que apareceu uma notificação que o anfitrião desabilitou seu áudio. Eu fiquei, ué. Tá. Enfim, os goleiros estavam mais próximos de nós, tá? Nesse momento, os jogadores estavam fazendo um aquecimento para dar aquela desenferrujada, né? Aquele alongamento na articulação. Os goleiros fizeram dois exercícios, tá? Esse aí é um exercício de 1 contra 1, tá? Como vocês podem ver, um chute meio que a queima-roupa, assim, né? E depois um segundo, assim, logo na sequência. O outro foi um chute, um treino de finalização mesmo, tá? Esse aí foi um treino bem legal que eles fizeram. Foi a maior parte do treino, tá? Que são 2 equipes divididas. Eu demorei um pouco para entender qual era a lógica. Mas, basicamente, nessa primeira vez, as 2 equipes, elas tinham, pelo que entendi, um tempo pré-determinado para fazer a atividade, tá? Vamos botar assim, 2 minutos. A equipe que estivesse com a bola quando acabasse esse tempo, ganhava. E a que perdia tinha que fazer essas flexões, como vocês viram ali, se eu não me engano, é o campanharo que fica fazendo bem no cantinho aqui. E foi basicamente, esse foi o único exercício essa foi a única atividade que teve, além daquele tradicional troca de passe em campo reduzido, né? Depois dessas atividades, os jogadores fizeram uma corrida ao redor do CT. Eles fizeram 3 voltas ao redor dos campos do CT, assim. E aí eu peguei uma imagem deles, que eles estavam aí perto. Aí eles saem correndo aí em grupos, tá? Em grupos de 4, 5, conversando. Mas foi basicamente isso, tá? Não teve nada de tático, não teve treino de finalização especial, assim. Foi alguma coisa mais pra dar aquele... pra voltar aos ritmos, né? Já que eles ficaram 3 dias de folga.
Deixa eu te Não, fazer uma bom. pergunta, Jobim, em relação a nomes, né? Porque a gente tá falando desses novos desfalques, e até a gente pode construir junto isso, né? Mas de jogadores novos, ou seja, o Inter perdeu 9, tá? Claro que alguns estão no CT trabalhando, né? A gente viu nas imagens aí, o Nico Hernandes está treinando, o René está treinando, o Igor Gomes treina, né? Afinal, eles não vão jogar contra o Bahia, mas eles fazem parte do grupo, né? Pelo menos até o momento. Isso. Quem não tá é o Valência, né? O Arangues, o Rocher, né? Jogadores que estão aí servindo as suas respectivas seleções. Mas o Inter vai incrementar algum outro jogador, né? O grupo para ficar no banco, por exemplo, contra o Bahia. Por exemplo, o Inter tem Mercado e Vitão para a zaga, devem ser os titulares contra o Bahia em Salvador. O reserva, Hugo Malho, que é um improviso. O Inter vai levar mais algum zagueiro da base, o João Dalla Corte, por exemplo, que foi promovido agora recentemente, vai aparecer no banco ou vai ficar em Porto Alegre? Sim, o Dalla Corte estava treinando, tá? Nessas imagens ele não consegui pegar ele, mas ele estava treinando, ele foi visto ali no CT, e outro que estava treinando, mas aí não é zagueiro, não é jogador de linha, foi o goleiro Cauã, das categorias de base, tá? Que ele foi chamado Jesus. Isso, que foi chamado para compor o grupo de jogadores. Outro jogador da base, a gente não conseguiu ver, tá? Se teve outro, assim. O Della Corte a gente conseguiu ver porque uma hora ele tava correndo e ele passou bem do nosso lado. Aí a gente conseguiu, assim, já é a segunda vez que a gente vê ele no treino. Pode ser que ele pinte, assim, né? Pela falta, por esse grande número de jogadores que vão estar desfalcados, assim, né? Mas acredito que chance, assim, no jogo, não sei se vai ter, assim, sabe? Mas já é a segunda vez que o Della Corte esteve no treinamento. Então, a princípio, pode ser que ele pinte também como reserva, assim, contra o Bahia. Porque, teoricamente, né, Ernest Brião, até ouvindo vocês um pouco, o time titular não deve ter uma grande mudança, né? Se a gente for parar para ver. Claro, a gente vai perder em nomes, mas são nomes óbvios de serem substituídos. Não tem o Rocher, joga o Kehler. Não tem o René, joga o Dalbert. Não tem o Arangue, joga o Bruno Henrique. Não tem o Valência, joga o Luiz Adriano. É onde mexe no time titular do Inter. Agora, eu tô projetando um problema, né? Bom, durante o jogo nós tivemos uma lesão de um zagueiro. E aí, como é que a gente faz? Como é que vocês projetam um jogo contra o Bahia nesse sentido? A grande dúvida passa por aí, né, Colar? O andamento da partida, porque as opções do banco de reservas, elas escasseiam, né, na comparação direta com o que a gente vinha tendo à disposição, tanto que muitos jogadores que em outros momentos dessa temporada ou da anterior, que foram até titulares do Inter, ou tiveram algum período de titularidade, acabaram sobrando do banco e ficando sem tanto espaço. A gente cita um caso bastante claro que foi do Campanharo, por exemplo, foi um jogador que em determinado momento do ano foi um titular bastante recorrente do Inter e, bom, por conta das opções que se colocaram nesse momento, ele acabou perdendo um pouco de espaço. São jogadores que voltam até uma possibilidade, acho que até para daqui a pouco, quem sabe, demonstrar o Kudê, tendo essa possibilidade de entrar efetivamente no jogo, do quanto ainda podem somar ao próprio time do Inter e contribuir com a sequência do trabalho colorado, seja com o Kudê, seja com o treinador a partir do próximo ano e efetivamente para esses jogos 12 do final de ano, né? Porque o ano não acabou para o Inter, tem muito ano, o Inter tem muita coisa em disputa, inclusive nessa temporada, e precisa de pontos, né? A começar por esse jogo contra o próprio Botafogo. Acho que, aliás, contra o próprio Bahia. A grande preocupação passa mesmo pelo andamento do jogo. Acho que para arrancar é uma escalação que, com todo respeito ao Bahia, né? Tem qualidade para vencer a partida. É óbvio que a gente pode botar algum ponto de incerteza sobre daqui a pouco o entrosamento, possivelmente vai ser uma formação inédita, que nunca iniciou uma partida junta, mas são jogadores que já vêm treinando algumas semanas, pelo menos, dividindo, né, o próprio campo aí do CT. Mas tem uma questão, cara, que é primordial, que eu acho, que é a forma de jogar. Pode não ter ritmo, concordo contigo, né? Pode não ter entrosamento, concordo contigo, mas o time do Kudê como um todo, titular ou reserva, tem uma forma de jogar. Então eles meio que sabem como o Kudê quer que jogue. Ele treina no grupo, né? Ele treina no grupo. É o que ele disse. Só um breaking news, tá? O Arangues está no banco, tá? O Arangues não começa contra o Peru, né? Acabou de ser a escalação da seleção chilena, Arangues no banco, tá? Então um desgaste a menos. Claro, tem outro jogo ainda da seleção chilena, mas não começa, né? Escalado, então, pelo Eduardo Berrizo, a seleção chilena com Cortez, Maripan, Suazo Sanches, Pulgar, Mendes, Valdez, Medel, Echeverria, Catalã e Dias. Arangues começa no banco. Então, para quem vai dar uma olhadinha em Chile e Peru, provavelmente não vai ver o Arangues, né, começar o jogo e entrar no segundo tempo, talvez, no jogo da seleção chilena. Desculpa boa informação essa aí. Só um breaking news. Mas é boa informação essa aí.
Eu gosto, porque eu não gosto da data FIFA, né, cara? Eu não sou entusiasta da seleção, né? Ainda que, claro, gosto de ver futebol na Copa do Mundo e tal, mas eu não sou entusiasta da seleção brasileira. Eu acho a data FIFA extremamente ruim para os clubes, né? A gente estava falando sobre isso no Donos da Bola hoje, né? O Inter ganhou um Grenal, por exemplo, e olha, um jogo quarta-feira agora seria maravilhoso. Um jogo logo em seguida do Grenal seria espetáculo. Porque a gente já está motivado, a gente já está para cima, a gente já está, sabe, naquela adrenalina, né, de ter ganho um clássico e tal. Claro, tem a questão do desgaste, eu sei disso e tal, mas ao mesmo tempo eu sei o quanto o Inter fica melhor em campo, motivado e, né, nesse ritmo assim de vitórias, né? Ainda mais que nós temos que ganhar agora os próximos jogos, né? E começa as 10 vitórias que precisamos dos 12 jogos, começam agora nessa sequência, né? E eu tenho ela de cabeça porque eu só penso nisso. É Bahia, depois Vasco, não, Bahia, Santos, Vasco, Coritiba e América Mineiro. Então a gente vai para Bahia, a gente vem para pegar o Santos, a gente vai ao Rio e depois a gente fica com Coritiba e América Mineiro em casa. E já lancei nas redes, legal, o Lucas me deu RT e tal, já lancei nas redes, tá? O Vitor Grumberg, o Nelson Pires, o Alessandro Barcelos, se virem, mas coloquem ingressos populares nesses 5 jogos, nesses 6 jogos, melhor dizendo, que o Internacional tem em casa para a busca da vaga na Libertadores. Ai, Ernest, mas aí como é que a gente vai lucrar com bilheteria? É muito pior não lucrar com Libertadores em 2024 do que não lucrar com bilheteria agora no final do ano. Isso é o ponto 1. O ponto 2, o Internacional se colocou nessa situação. Então se vira. Como é que nós vamos conseguir dinheiro para suprir a questão do ingresso popular? Te vira. Entendeu? Faz check-in liberado. Não, vai lá, Faz check-in liberado para todos os sócios. Faz check-in liberado para todos os sócios e bota ingresso a 10, 20 pila, tá? Faz popular para quem não é sócio. Se não tiver mais de 40 mil em todos os jogos do Beira-Rio, esses 6 jogos do Beira-Rio que a gente tem agora, eu duvido, tá? Acho que dá para ir jogo a jogo, né? Esse jogo contra o Santos é um jogo bom porque é um jogo domingo 4 horas, né? Então, teoricamente, é aquele jogo que beneficia o pessoal do interior, né? O pessoal da família, que vai levar criança, vai levar exatamente, né, mulher, aquela coisa toda. Então, é um jogo de horário bom. Te informar que saiu o segundo aí das Gurias Coloradas, 2-0 aí contra o Boca Juniors. Então já deu ganho antecipado lá na KTO, né? KTO.com já deu ganho antecipado para as Gurias Coloradas, por enquanto 100% de aproveitamento dentro da Copa Libertadores da América. Golaço, inclusive. Havia muita dúvida, né, sobre como que seria a campanha das Gurias Coloradas na Libertadores, que existem naturalmente equipes que têm mais investimento, têm mais força, especialmente no cenário brasileiro. Bom, as Gurias vão chegando para a fase eliminatória das quartas de final, porque na Libertadores feminina parte da fase de grupos já para as quartas, as Gurias chegam com um cartaz tremendo e com uma confiança lá em cima, certamente são 3 vitórias, né? É o gol da Priscila, né? Tem de cobertura. Deixa eu trazer só uma questão sobre o Bahia para a gente retomar o nosso papo. Vocês estavam falando sobre a dificuldade de pegar o Bahia, né? Bahia que vem, né, embalado, né, fez um jogo de futsal aí dentro do Campeonato Brasileiro, né, 6-4 contra o Goiás, jogando fora de casa. Só que pelo incrível que pareça, né, o Bahia, ele é um melhor visitante do que um melhor mandante. Tô pegando os últimos jogos aqui do Bahia pra gente fazer um paralelo, tá? A última vitória do Bahia em casa foi em 20 de agosto. 20 de agosto, quando venceu o Bragantino por 4-0. De lá pra cá, tá? Em casa, empatou com o Vasco, 1-1. Perdeu pro Santos, 2-1. E também foram esses os jogos, né? Aí fora de casa, perdeu pro Atlético Mineiro 1-0. Perdeu pro Botafogo 3-0. Ganhou do Coritiba 4-2. Perdeu pro Flamengo e ganhou do Goiás, né? 6-4. E agora tem 2 jogos em casa, né? Contra a Inter e contra a Fortaleza. É um time meio irregular o Bahia, né? Que tá brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, apesar da vitória que teve contra o Goiás, segue na parte de baixo da tabela, né, do Campeonato Brasileiro. Os baianos hoje ocupam a 16ª colocação, 28 pontos, um acima da zona do rebaixamento, que pertence ao Vasco da Gama.
Faz diferença isso pra vocês daqui a pouco, né? Jogar fora, jogar em casa, pegar um adversário que não tem um bom aproveitamento em casa. Eu acho que é jogo pro Inter dar aquela enroladinha no primeiro tempo e depois, aproveitar os espaços e tentar matar o jogo com o Pedro Henrique, que é uma novidade no segundo tempo, e alguma outra situação que possa vir a acontecer. Eu tô imaginando esse desenho de jogo, não sei vocês. Outro Olha, gol do pelo Inter, tá? comportamento. 3-0? 3-0. Bah, parabéns às gurias coloradas, hein? Então vem com tudo nas quartas de final. Pelo comportamento do Bahia até nesses últimos jogos, Colar e Ernest Jobim, me parece que vai ser um jogo de muitos gols. É um Bahia que geralmente quando tira para fazer gols não são nenhum nem dois, né? É um time que tem feito aí mais de 3 gols em algumas ocasiões, ainda que vive uma situação complicada dentro do Campeonato Brasileiro. E é óbvio que aí vai fazer uma falta tremenda ao Valência. A gente espera que daqui a pouco seja o Luiz Adriano, seja o Pedro Henrique, sejam os outros jogadores de frente, quem sabe o próprio Wanderson, Alan Patrick, possam dar uma contribuição, digamos assim, uma compensação por essa ausência do Valência, porque o Inter acho que vai precisar de poder de fogo. Acho que vai ser um truco e retruco bastante prolongado nesse duelo contra o Bahia na próxima semana. O Bahia tem 34 gols marcados na competição, um dos melhores ataques, né? Se a gente for parar para ver, o Botafogo, por exemplo, tem 42. O Bragantino, que é o vice-líder, tem 36 gols marcados. Mas a defesa, né? Eles têm saldo negativo, né? Apesar dos 34 gols, eles têm 38 sofridos, né? Pra ver como toma bastante gol o Bahia. Um detalhe, nas últimas 3 vitórias deles, eles marcaram 14 gols. Porque são as vitórias contra o Coritiba por 4-2, o Bragantino por 4-0 e o 6-4 contra o Goiás. Então 14 Metade gols dos nossos gols aí. em 3 jogos, nas últimas 3 vitórias deles. Tu vê, são 36, tu disse? 36 sofridos? 38 sofridos, 36 marcados. Pô, 38 sofridos em 26 rodadas, 34 gols marcados, perdão. 34 marcados, 38 sofridos. Saldo menos 4. 38 sofridos em 26 rodadas, né? Se tu for olhar, a gente é 1.3, 1.4 a média ali e tal. Legal, né? Isso é bom pro Inter, né? Porque, claro, a gente fica olhando, mas o Inter também tem essa média aí de 1 gol tomado por jogo, quase 2. Beleza, mas eu vou olhar o adversário também, né, cara? Porque daí, pelo menos, eu vou ter uma expectativa, uma perspectiva. Pegando o Inter de parâmetro, também, né, o Alexandre? O Inter tem 23 gols marcados, é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Léguas, né? Tá ali perto do Cruzeiro, que tem 24 e ainda joga na rodada, né? Joga contra o Cuiabá no sábado. E tomou 31. Então tomou 7 gols a menos do que o Bahia, mas também fez 9 gols a menos, né, do que o Bahia nesse sentido. Na verdade não, né? Na verdade 11 gols a menos que o Bahia, se não estou enganado a minha conta aqui. 34 11 gols a menos que o Bahia. Isso aí. É um horror, né? O ataque do Inter é um problema e joga o Luiz Adriano, né? Que não vem transparecendo muita confiança para jogar. E para mim é um grande problema, né? Porque como a gente está projetando um jogo de gols, um jogo de lá e cá, né? E aí tudo vai ter um contra-ataque puxado pelo Alan Patrick e pelo Luiz Adriano, pelo Bruno Henrique. Diferente do que foi o Grenal, né? Onde para mim um dos melhores jogadores em campo foi o Arangues. Que por mais que não seja mais um garoto, aquela coisa toda, ele é o motor do time do Inter, né? Ele puxa a bola, ele leva e divide. E vão ter que esperar isso do Bruno Henrique, por exemplo, e contar muito com o Maurício e Wanderson nesse jogo. Vocês têm convicção de que joga o Gabriel e não o Rômulo? Eu gostaria que jogasse o Rômulo, né? Mas por hierarquia o Cudê sempre optou pelo Gabriel até agora, né? Quando não jogou o Johnny. Porque eu penso o seguinte, tá? Eu penso uma questão. Se a gente vai de Hugo Malho, é por conta de que, teoricamente, tu teria um lado defensivo e um lado, talvez... Sou contra. Para mim tem que jogar com 2 laterais meio espetados, o Bustos e o Dalbert. É a solução para um contra-ataque, por exemplo. Sim, eu também tô nessa, tá? Também tô nessa. Eu acho que tinha que jogar com o Bustos e com o Dalbert, tá? Mas eu acho que, talvez na busca do equilíbrio, o Cudê vai lá, por exemplo, bota o Malho no lugar do Bustos e bota o Dalbert para a questão de defesa, né? Para conseguir ter defesa. Ao mesmo tempo, o lado esquerdo já tem o Wanderson, né? Tu não precisa, teoricamente, do lado esquerdo tão atacante. Deixa o Bustos lá e melhoria, e vamos dizer assim, tu vai fazer uma melhoria do lado direito com o Maurício, né? Porque o Maurício é outro jogador com o Bustos, né?
É muito claro isso. E nós vamos precisar muito dele, né? Nesse jogo, em específico, na ausência do Arangues. E do Exatamente. Valência. Exatamente. Então, assim, me parece que daí fica também uma dúvida no Rômulo ou no Gabriel, no seguinte sentido: libera mais o Maurício, libera mais o Bustos, libera mais o Dalbert, mas aí vai ter que ter o cão de guarda, né? Então, ele vai com o Gabriel, que é cão de guarda, ou ele vai com o Rômulo, que dá combate, tem a correria também como uma característica. O que vocês acham? Uma dúvida que me gera, mas aí é puramente teoria também da arquibancada, se daqui a pouco ele não faz uma opção, começa com uma opção, uma formação mais defensiva, daqui a pouco com o Gabriel na primeira função, talvez o Rômulo no lugar do Arangues, para ter uma opção daqui a pouco para segundo tempo, para engrossar o caldo do Inter. Porque naquilo que a gente falava, o segundo tempo no banco de reservas do Inter, as opções elas perdem bastante qualidade em relação ao que a Vai gente tá ser o acostumado. Pedro Henrique, o Depena e o Rômulo ou o Gabriel, né? O Luca daqui a pouco para um segundo tempo. Gabriel Barros daqui a pouco, né? Porque daqui a pouco ele faz um primeiro tempo de suportar o adversário e no segundo vai em busca do resultado. Não sei exatamente como é que ele está pensando, não sei como é que é a questão física do próprio Bahia, não estou tão por dentro assim da realidade do nosso adversário nesse momento, mas daqui a pouco pode ter alguma coisa nesse sentido que possa vir a pesar. O Lucas aqui tá dizendo, o Lucas Martins Nunes, ó, eu estou esperando uma promo para me associar para o jogo contra o Santos. Eu quero levar minha namorada, que era deles, e virou colorada por mim. E o irmãozinho dela que vai virar colorado também. Olha, bom isso, hein? Muito bacana. Tem aquela promoção de quem já é sócio que dá o código, né, para uma mensalidade grátis. Isso, né? Cada um leva um, né? Acho que cada um traz um, acho que é o nome da campanha, né? E nós temos de fazer também o seguinte, agora depois que voltar o canal, a gente tem que pegar e fazer entre os nossos membros VIP o sorteio também de um ano de associação, né? Lembra? Eu tinha falado que quando nós batêssemos 100 mil inscritos, eu ia sortear para os nossos membros VIP uma associação do Internacional, um ano de associação grátis, né? Eu vou botar para a galera que é VIP aqui. Então, assim que voltar o canal, tá fechado essa aí, beleza? O Gilbert Weber diz que o próximo jogo tem que anular o Gilberto e o Cauli do Bahia. Cauli é muito bom jogador, tá? É meia, né? Tem jogado bem. O Gilberto, eu vou dizer uma coisa, tá? O Gilberto é aquele que passou pelo Inter, né? Lateral direito. É um bom jogador, enfim, mas... Não, é o lateral. O lateral, sim, o atacante acho que tá no Cruzeiro, não tá no Cruzeiro? Tá no Cruzeiro, tá no O Cruzeiro. O atacante do Bahia é o Everaldo, né? Fez um monte de gol aí no Goiás. Tava numa seca tremenda e fez o gol a dar com rodo aí. Mas é um time chato, né? O Bahia tem ali do meio pra frente, vocês podem me ajudar, tá? Mas acho que é o Everaldo, tem ali o Rafael Ratão, né? Que fez até gol no segundo tempo agora contra o Goiás. E não foge muito, né? Não sou o Biel, ex-Grêmio, né? Tassiano. Aqui no Beira-Rio foi 2-1, não lembro quem é que fez o gol do Bahia, né? Foi 2-1. Não, foi 2-0. Tá lá, né? Ademir, né, também foi pra lá. Então, assim, não tem nenhuma grande estrela no Bahia, assim, né? Mas tem que cuidar. Pra mim, o Cauli é o principal jogador do Bahia nesse sentido de fazer o time funcionar. Um abraço pro Jorge Bandeira, né, que deu o like 191. Lembrando que com 1000 likes eu solto uma foto do Jobim Calvo, né? É minha promessa aqui. Fake news. Fake news. Quantos likes tem, Jobim? Eu tô sem a live aberta aqui. Tô só com 386 agora. Pá, não vou soltar a live o Jobim Calvo. Não vai ser hoje, eu acho. Quarto gol? Peraí. Não foi. O Matheus, vocês acham que mesmo que o Inter não vá para Libertadores e termine em 10º, ou entre os 10, o Cudê fica com o Alessandro Barcelos? Pergunta o Matheus. Vou refazer a pergunta do Matheus. A Libertadores é algo fundamental para o Cudê ficar no Inter em 2024, independente de quem vença a eleição? Eu acho que não. Eu acho que não é fundamental. Eu acho que está atrelado a quem vencer a eleição. Hoje eu tenho mais convicção de que o Cudê fica no Inter se o Barcelos ganhar do que se o Melo ganhar. Claro, tem que compor toda uma questão com o Roberto Melo e tal, mas é meio óbvio até o que eu estou falando, né? É o presidente que trouxe o Cudê, é o presidente que apostou no Cudê agora e tal, isso e aquilo, tem uma relação com o Cudê, com um cara que ainda, mesmo que tenha ido lá na Argentina contratar o Cudê e tal, o Cudê não conhece, o Cudê não tem experiência de vestiário com ele, não tem ligação de nem só hierarquia, mas de confiabilidade, tem uma série de questões,
né? E aí, depois a gente acha uma maneira de falar alguma coisa legal também do Roberto Melo, para ninguém vir encher o saco dizendo que ele tá fazendo campanha, né? Sabe o que tu pode fazer com o Roberto Melo? Tu pode indicar para ele uma forma de se comunicar melhor nas redes sociais daqui a pouco. É verdade. Porque daqui Pode a dar pouco um conselho pro Roberto Melo ao invés É. de ser algo positivo, por exemplo. eu tenho certeza que a Pesto Comunicação seria totalmente contra a maioria dos fakes que eles estão criando aí para pegar e falar mal, principalmente quando a gente divulga alguma coisa, né, do internacional. A Pesto Comunicação, ela pode pegar, inclusive, falar, tem uns caras aí que eu posso indicar a Pesto aí, comunicação aí, os Orestes da vida, companhia limitada aí. Calma. Se Vamos quiser. avançar, calma. Não, mas é um amigo. Vai, Pesto Comunicação. Tá? A Pesto Comunicação, ela consegue levar a tua marca num outro nível, tá? De engajamento, de gerenciamento de conteúdos e principalmente, né, o direcionamento do teu público-alvo. Tu tem uma marca, daqui a pouco tu tem um perfil na internet, mesmo que tu queira dar uma alavancada, fala com a Pesto Comunicação. Eles te dão 10% de desconto em todos os serviços que prestam, principalmente usando o código, né, Vozes10. Essa é a parceria que a gente tem com a Pesto Comunicação. Aqui nesse QR Code, se tu está assistindo pela televisão, coloca diretaço o teu celular no QR Code, vai abrir o WhatsApp, tu troca uma ideia diretaço com a Pesto Comunicação, beleza? Tem uma galera perguntando sobre o Pedro Henrique, viu? Brião, Jobim, Ernest, o Silvanes. PH não seria uma opção melhor no lugar do Valência? E o Jurandir Escapim, Pedro Henrique fez falta para nós. Onde anda o Moledo? O Moledo tá treinando em casa, né? Não pode treinar nas dependências do clube, segue suspenso aí referente ao doping, mas o Pedro Henrique é outro, né? O Pedro Henrique tá 100% liberado, né, Jobim, pelo treino de hoje. Olha, 100% liberado pelo departamento médico, tá, porque ele tá treinando com bola normalmente e tal, mas teve uma situação no treino que foi interessante, tá? De se observar. Sabe o exercício que eu botei ali que no final os jogadores faziam a flexão? Sim. Então, em um certo momento, o time do Pedro Henrique perdeu essa atividade, ele teve que fazer flexão. Ele fez a flexão, só que quando ele se levantou, ele botou a mão no punho esquerdo. É o esquerdo, né, que tá lesionado. Braço esquerdo. Isso aí. Isso. E ele tá jogando com uma proteção, ele tá treinando com uma proteção e é visível quando tá mais perto, assim. A gente até, quando ele voltou aos treinos, a gente ficou na dúvida. Pô, será que ele tá com uma proteção? Será que é só uma camisa de manga longa? Mas aí ele chegando mais perto hoje, quando ele tava correndo e tal, a gente viu que ele realmente tá com uma proteção no braço esquerdo, tá? Não sei. Eu não sei se ele tá tão liberado assim, até porque ele não jogou o último jogo que, em tese, ele já poderia estar jogando no Grenal, né? Tá Os dois, né? Fluminense e Grêmio, o que dizem é que ele poderia ser relacionado. O que me disseram é que o Cudê pensou o seguinte: olha, Fluminense é uma semifinal de Libertadores. O pau vai comer, pau vai torar. Não vou levar. Porque qual é a primeira coisa que o Felipe Melo faria com o Pedro Henrique numa disputa de bola? Ia jogar no chão do lado esquerdo, né? Ou ia dar um tapa no braço, ia apertar o braço, aquela coisa toda. Grenal com Kahneman e Jeromel, não vou nem dizer, né? O que ia acontecer? Então o que o Cudê pensou? Bom, vou deixar ele fora, não tá 100% ainda, vai ter uma parada FIFA, vamos ver como é que ele vem pro dia 18. Eu acho, pelo que tu ouviu também, Alexandre, que ele vai ser relacionado, né? Ele vai estar à disposição. Até porque não tem muita alternativa, né? Nesse sentido. Eu acho que foi uma burrice, né, cara? Deixar o cara fazer uma flexão, né? Ah, mas ele tá liberado, Ernest, não sei o que é. Não. Só um pouquinho, né, cara? Vamos falar. Não, assim, não foi uma coisa tipo, meu Deus, mas ele botou a mão, entendeu? Ele botou a mão. Não foi uma coisa tipo, quem não tá lesionado não ia fazer isso, entendeu? Foi uma situação. Entendeu? Que a gente até ficou comentando depois ele que ele fez, assim, entendeu? E eu sou do time do Jurandir, eu acho que ele fez falta contra o Fluminense. Era um cara pra ter X1, pelo menos, né? Era um cara pra botar a bola na frente e segurar lá na bandeirinha de escanteio. Enfim. Agora nem vale, né? Porque agora tem um monte de coisa que a gente olha pro jogo e imagina que poderia ser diferente. Poderia dizer que o Pedro Henrique teria feito um dos gols do Valência, por exemplo, que ele bota na frente e perde, né? Se cair no pé do Pedro Henrique, daqui a pouco poderia ter feito o gol. Exato. Mas é aquela coisa, o Si não entra em campo, né? O Si não joga, infelizmente não joga. Mas para mim é uma peça que precisa aparecer contra o Bahia por dois motivos. Primeiro, nós estamos desfalcados. Não joga metade do time. E a segunda, né, é que é um jogo que o Bahia vai deixar espaço. Ou vocês acham que o Bahia vai esperar o Inter com a Fonte Nova? Não sei a projeção de público ainda, mas os caras estão na beira do Z4, é um jogo em casa. Qual é a lógica do confronto? É os caras saírem pro confronto. É pra cima, buscando gol. E aí, por óbvio, deixando espaço.
E o Bahia, como a gente trouxe aqui os dados, né, não tem uma defesa maravilhosa. É uma defesa, inclusive, que está entre as piores do campeonato. Então, acho que o Pedro Henrique pode ser um jogador a tirar proveito desse jogo, em especial no segundo tempo com a defesa do Bahia cansada. Tem pênalti para as gurias, né? Pênalti mas pras não sei gurias se estava impedido na origem, ele tem que dar uma olhada, mas é pênalti. Boa noite a todos, estamos juntos em Igrejinha, Rio Grande do Sul, tá na escuta. Igrejinha é terra do Zeca aí, né? Outubro, Igrejinha, aquela coisa toda, deu ruim certa feita, né? Um abraço pro lateral Zeca aí, onde quer que ele esteja. O Matheus que gostaria de ver o Gabriel Barros no segundo tempo contra o Bahia. Você acha que o jogo contra o Atlético Mineiro deixou uma boa impressão, Gabriel Barros, ou não tirou da fila o menino que veio do Ituano? Eu acho que o Gabriel é natural que seja nesse final de ano, no início do próximo ano, ele vai ter mais opções, mais possibilidades de jogar pelo Inter. Eu gostei do que eu vi, é um jogador elétrico, com boas possibilidades de drible, tem boa técnica, parece ainda um pouco franzino, talvez, para as disputas de corpo, ou talvez seja uma característica dele, é um jogador mais leve, naturalmente. Eu acho que vale a pena botar ele em alguns minutos para ver o que ele pode oferecer ao Inter, efetivamente, né? Foi uma aposta, talvez a longo prazo, talvez o Inter tenha descoberto aí um novo Maurício, a gente só vai descobrir se ele tiver minutos em campo e apresentar algo que, enfim, o credencie para ter novas possibilidades em campo, né? Exatamente. É que, se tu for olhar, eu acho que ele foi bem, assim, pelo lado esquerdo, tá? Eu acho que ele foi bem ali. É um cara que tem um X1 considerável, até, se tu for olhar. Mas, X1. O que seria um X1 para quem não sabe? A bola, o enfrentamento, né? 1 contra 1 ali, né? E assim, eu acho que ele ainda não soltou no campo aquilo que a gente já viu, por exemplo, no Parque Gigante, que é o chute de fora da área. Ele tem um chute bem potente até de fora da área, uma boa perna direita. Tá? E não, é que ele é destro e joga pelo lado esquerdo, né? Até onde eu lembro. Tá? E ele é um cara, ele é um, pelo menos nos treinos, ele gosta de fazer dessa, né? Ele joga para dentro e bate. Isso ele não fez no jogo contra o Atlético Mineiro, mas nas questões dos enfrentamentos, olha, eu achei interessante. É um cara que, se daqui a pouco ganhar uma sequência, pode vir a ser um bom reserva, hein? Tem um cara que joga extremamente parecido nesse formato de jogo, né? Estou guardando as devidas proporções, até para a gente mudar nossa pauta aqui, que é o Everton Ribeiro, né? Jogador que está na pauta aí de vários clubes do Brasil, né? Hoje surgiu um nome do Grêmio, uma proposta de 2 anos de contrato, Fluminense, Corinthians. O que eu tenho de informação é que o Everton Ribeiro é um nome, aí eu não sei, né? Da chapa do Melo nesse sentido agora, mas é um jogador que imagino que interessa a qualquer time e qualquer dirigente do Brasil, que dificilmente vai ficar no Flamengo. Ele tem um fim de ciclo, para quem não lembra, o Everton Ribeiro está no Flamengo desde 2017, então já é um longo período já no Flamengo, ele está desgastado. O Everton Ribeiro foi tirado para bode expiatório, né, da eliminação do Flamengo contra o Olímpia. Desde aquele jogo lá no Paraguai, ele saiu do time. Ele tem virado um reserva e eventual titular. Qual é a ideia do Inter, pelo que eu vi nos bastidores, tá? O Inter quer sentar, né, e já conversou com o staff do Everton Ribeiro e apresentar um projeto para ele. Olha, nós gostaríamos de ter o Everton Ribeiro aqui por isso, isso e isso. A ideia é que ele faça isso, isso e isso, né, e seja um jogador importante. O Kudê gosta muito do Everton, tá? Gosta muito desse jogador. E vê com bons olhos a ideia dele jogar pelo lado direito onde está Maurício hoje. A ideia, por óbvio, né, do Inter, é uma necessidade, não é nenhuma ideia, é vender Maurício, lembrando que o Inter tem 50% do passe só, e Johnny. Então, vai precisar repor um jogador pelo lado direito ofensivo, um meia ou um ponta, e um primeiro volante. E o nome do Everton Ribeiro, por ser um cara em final de contrato, é um nome que está muito forte no bastidor do Inter. Vou repetir, tem muita concorrência. O Grêmio tá forte nesse negócio. Fluminense consultou, mas é uma carta mais fora do baralho pela rivalidade Fla-Flu. São Paulo também não tinha, Lucas? São Paulo também. Então, é um jogador que vai ser extremamente cobiçado. Vai rolar um leilão pelo Everton Ribeiro, é óbvio, né? Mas, por exemplo, se o Everton Ribeiro pede 2 anos de contrato, vocês trariam o Everton Ribeiro para o Inter? Ou é o momento de procurar outros meios de negociação, jogadores mais jovens, jogadores com poder de revenda? Lembrando que ele faz 35 ano que vem, né? É isso, ele tem 34, faz 35 ano que vem, se não estou enganado, em fevereiro, tá?
Então, já chegaria, teoricamente, com Dia 35, 8 ou né? dia 9, se eu não me engano, tu falaste esses dias. Isso, então, e aí? Everton Ribeiro pro ano que vem, o que vocês pensam sobre isso? Olha, eu acho que não saindo nenhum dos jogadores hoje de maior importância do elenco do Inter, já com mais trajetória que integram, digamos assim, essa linha de frente em relação aos jogadores mais importantes efetivamente do plantel, eu acho que é uma aposta que envelhece. Eu não estou dizendo que é um mau jogador, é um tremendo jogador o Everton. Só que a gente tem que Você pensar se também. contesta, né? Mas, Não, enfim, tem outros só que pormenores dessa tem contratação, que né? pensar o contexto do Inter, a questão financeira do Inter, que a gente sabe que não é uma maravilha. O Inter já tem alguns jogadores hoje que têm salários mais elevados, pelo que se informa por aí. Alguns jogadores, muitos, né, já cruzaram a faixa dos 30. Talvez o Inter vá perder, por exemplo, o Maurício para repor com Everton Ribeiro. Olhando no imediato, na temporada próxima, talvez seja uma maravilha. No longo prazo, e aí? Quem que vai ser o jogador para as próximas janelas que a gente tanto fala? O Inter tem que saber preparar o seu futuro. Não dá também só para pensar que a semana acaba na sexta e não existe vida na próxima semana. Existe, né? A gente tem que pensar pelo menos, acho que com essa margem também, deu um prazo maior. É um grande jogador. Se o Inter perde o Alan Patrick, buscar repor com o Everton, tremendo. Mas ter um Alan Patrick, ter um Everton, ter o Valência, sabe? São muitos jogadores já com Bruno Henrique, Arangues. O pessoal me corrigiu ali, né, na questão do dia 8, é dia 8 mesmo, né? E a Natália botou até uma brincadeira ali, porque na nossa, vamos dizer, história, eu acabei errando também um dia de aniversário dela. Nada mais Ernest do que isso, né? Nada mais Ernest, exatamente. Eu mandei um puta de um textão, né? Bonita, aquelas coisas assim, Camões, assim. Dia errado. No dia errado. O Muito aniversário bem, dela era cara. dia 9. O aniversário dela era dia 9 e eu mandei no dia 8. Né? Mandou antecipado. Maravilhoso, né? Pelo Mas menos é não mandou atrasado, né? Exatamente, tem esse lado, né? E também tem o lado do jornalista, né? Que está sempre antecipando as coisas, né? Na verdade. Isso. Tava só com o lead pronto, né? Mandou sem querer. Exatamente. O Everton não tem intensidade mais, diz o VP aqui, né? Mas fecha com o esquema. Não fecha com o esquema, ele disse. Não fecha, perdão. Só que assim, ó, o que eu entendo, né? Nessa questão do Everton Ribeiro. Vocês imaginam o Everton Ribeiro ganhando menos de 600 mil reais? Olha, é que vai vir como um jogador livre, né? A gente não pode descartar isso. Então, obviamente, o Inter não vai pagar ao Flamengo, mas vai ter que despejar um dinheiro para ele em luvas. Isso, então, exatamente. Digamos que as luvas sejam altas, tu vai diluir isso num contrato de 2 anos, para aliviar, Inter vai dar um custo alto, né? Eu duvido que o custo do Everton Ribeiro para jogar em qualquer clube do Brasil seja inferior a 800 mil reais hoje, com o aluguel do passe mais salário, por exemplo. Isso, exatamente. É que se tu pegar assim, ó, pro Inter, até é bom que ele peça 2 anos, ou 3 até, dependendo. Porque essas luvas, quanto mais tempo para tu diluir, melhor. Entende? Aí, porque, Ernest, mas aí imagina, o cara vai ganhar muito mais do que deveria, mais ou menos, né? Porque, por exemplo, as luvas vai ser igual, independente se for 1 ano, 2 anos, 3 anos. As luvas é a mesma. A única diferença é que tu vai dividir por 12, 24 ou 36. Começa por aí. O que vai ter de acréscimo são 12 vezes, talvez, a mais na questão salarial. Aí a gente pode concordar. Mas que daqui a pouco ele pode, nesses 3 anos, ainda sair do Inter ou contribuir para títulos. E títulos também compensa esse ano que ele está ganhando de dinheiro a mais. Então, há uma série de fatores. Eu acho que a questão técnica, o nível técnico do jogador, ninguém discute. Ninguém discute. É um baita jogador e mesmo ali que não tem intensidade, né, como o VP falou, é um jogador de segundo tempo, como ele é hoje no Flamengo, muitas vezes, tá? É outro nível de jogador de segundo tempo. Vamos falar sério, né? Tu vai pegar, tu olha o Everton vai Ribeiro. Trazer o Everton Ribeiro para ser jogador de segundo tempo, né? Não é, mas daqui a pouco. Calibre para isso. Né? Tudo bem, porque a gente está projetando a venda no Maurício, né? Ok, mas, sim. Mas mesmo assim. Porque a gente está projetando. Não, e daqui a pouco tu não traz só o Everton Ribeiro, daqui a pouco eles estão trazendo outro cara para ser titular. Enfim, não se sabe, não sei, tá? Mas de qualquer maneira, é como o Bruno Henrique, né? Tu não traz o Bruno Henrique para ser reserva. E ele é reserva. Mas aí o custo do Bruno Henrique tá posto, né? Quem quiser contratar o Bruno Henrique, são 3 anos de contrato, 1.800.000 reais por mês. É isso aí que tu vai marchar. O custo é esse, tá posto. Talvez valha, mas talvez o Inter não tenha como abraçar um salário como esse. Mas... exatamente. Ainda se fala nos bastidores a questão do Oscar. E ainda se fala Oscar ou Everton Ribeiro, se vocês têm uma bala para trazer? Oscar, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Por que Oscar e não Everton Ribeiro?
Pô, os caras tá jogando um futebol menos competitivo há mais de ano, por exemplo. É mais jovem, acho que tem mais conhecimento de como funciona aqui no Beira-Rio, tem ligação com o Beira-Rio, técnica é tão semelhante quanto, eu acho que é tão semelhante quanto, e o fato de ser mais jovem acho que conta bastante, nesse Eu tô sentido. mais Hoje, jovem também, né? 32 a 34, o Oscar e o Everton Ribeiro. 2 aninhos mas- de diferença. mas faz diferença, né? 2 aninhos fazem bastante, faz bastante O diferença. meu ponto sobre o Oscar é ambição. O cara ganha 10 milhões de reais por mês há mais de 2 anos. Olha a ambição que esse cara tem de voltar ao Brasil hoje, por exemplo. Não, é um bom levantamento, eu acho que sim, é um bom levantamento. Mas acho que ele também tem o lance da identificação com o Inter. Eu acho que tem a identificação com o Inter, porque, por exemplo, ele pode jogar no Flamengo. O Flamengo paga Pode. 2,5 para ele, dependendo. O Inter não paga mais que 1,5 para ele. Não, daí Então, vai ter que fazer que nem o Joelito, né? Vir jogar por saco de arroz e freebet. isso, Vai ter que nos ajudar nisso aí. exatamente, né? E aí tu vê, né? Onde o Oscar jogou, o Everton nem farda. Né? Diz aqui Não, o auge do Oscar é que assim, né? Nós temos pontos aqui para analisar sobre auge de cada um, tá? O auge do Oscar foi entre os grandes da Europa, mas também não ganhou muita coisa, né? No Chelsea, na Juventus. O Não, Juventus no chegou a Chelsea. jogar? Chelsea, né? Só no Chelsea. O Everton Ribeiro, que tem de taça no Brasil, o Oscar não tem na carreira, por exemplo. O Everton Ribeiro é tetracampeão brasileiro, bicampeão de Copa do Brasil, bicampeão de Libertadores, sendo protagonista. Né? O Oscar fez escolhas na carreira, foi jogar na China. Mas eu é uma imagino, escolha dele. eu imagino o Oscar. Tu imagina esse meio com essa meiuca com o Alan Patrick e o Oscar, com o Ener Não. Valencia lá na frente. Eu tenho dúvida se cabe, viu, Erdas? Eu tenho medo do Brião, eu tenho medo de envelhecer demais. E os volantes e os Porra. jovens? Onde estão os volantes e os jovens? Eu tenho medo desse envelhecimento demais. Eu acho que faz um ótimo primeiro tempo esse teu time aí. O segundo eu já não sei. Eu já não sei se sustenta o segundo tempo. Não, mas é porque tu tá preocupado com essa temporada, né? Porque tu tem essa temporada como base. Eu vou voltar a dizer aqui, cara. Eu tô tenho projetando a próxima curiosidade. temporada com Libertadores, né? Então nós vamos jogar Não. Gauchão, Claro. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. 4 competições. Claro. Só que assim, só que o Kudê chega com uma preparação física defasada, com uma preparação física, com o Inter babando na gravata em alguns momentos, porque o time do Mano Menezes não tinha intensidade nenhuma, e aí a partir de agora ele tem que correr. Aí o Inter começa a babar na gravata nos jogos. É a pior preparação física do século. Tem que lembrar isso. Tem que levar em consideração isso aí. Exatamente. Então, assim, eu vou voltar aqui, eu já falei, acho que ontem sobre isso. Eu tenho curiosidade de uma pré-temporada com o Kudê por conta justamente do preparo físico. O blá blá blá, aquele de que estamos preparando para subir a montanha, não sei o quê, o Kudê literalmente faria isso. Né? O Kudê sabe que. Né? Subiu o Everest. O Everest, Era do Medina, o Papote Gonzalez. Não foram. E ia de bike pro CT Parque Gigante, né? O Papote Gonzalez. Não ia de carro, ia de bike. O menino Mano Menezes não subiu o Corcovado, né? Mas queria subir o Everest. Não, mas quem queria subir o Everest era o do Medina, cara. Sim, a temporada, eu quero dizer a temporada, né? Mas enfim. Isso, queria subir o Everest. Daí, porque assim, o Kudê sabe que ele precisa de intensidade, o Kudê sabe que ele precisa pegar desde o início do ano e dar um pau na preparação física. Ele tem que fazer os caras terem condições de aguentar um ano, tá? E principalmente eu confio muito, cara. Eu confio. Eu sei que vocês são. Eu sou o poliano do canal, tá? Eu entendo que é o polianismo, que o Kudê vai correr e tal, beleza. Mas nós estamos falando de caras, hipoteticamente aqui, claro, né? Oscar e Everton Ribeiro. Jogador de 32, 34. O Oscar vem de quantas temporadas na China? Quanto tempo demora 2017. Uma adaptação de um jogador como esse? O Tyson, que era um jogador também nesse nível, que estava num nível muito mais competitivo do que o Oscar, demorou um ano. E quantas lesões teve o Tyson no ano de 2021? Né? Teve uma lesão crônica na coxa e não conseguiu jogar. O Alan ano passado, Colar? O Alan Patrick demorou quanto tempo para entrar em forma no passado? Então é esse o meu ponto, com pré-temporada e tudo. E aqui então a pergunta do Arthur também. A pergunta do Arthur. Como que um time desses vai sustentar o jogo quarto e domingo com várias competições?
Na Vai ter que intensidade que escolher. o Cudê pede, vamos voltar para a realidade e é completamente inviável. Eu tô com o Brião, eu acho que esse time, a gente tá desenhando reforços importantes, beleza, legal o Everton Ribeiro, legal o Oscar. Tem que ter gente para puxar, né, o freio de mão e para ajudar, né, a que esses caras brilhem, como tá acontecendo hoje. O Johnny é fundamental no esquema do Inter hoje. O Maurício, tem quem não goste, né, vai um abraço pro meu amigo Intercrônicas, mas é um cara que sustenta o jogo. Ele sustenta o Busso, ele sustenta o Alan Patrick. Acontece, o Valência é um tanque fisicamente, né? Então a idade é enganosa em relação ao Valência, né? Mas e aí? E ano que vem? Nós estamos colocando este grupo atual com a manutenção de boa parte dele, mas é o Mercado um ano mais velho, é o René um ano mais velho, é o Arangues um ano mais velho, o Alan Patrick um ano mais velho. E aí? Nós vamos sustentar? Quem vai, né, ser o equilíbrio, né, desse time? Essa é a minha dúvida também. É essa a questão, né, Colar? Essa é a palavra para o ano que vem, me parece, porque os reforços, para darem resposta no hoje, no máximo no amanhã, eles chegaram agora em julho. Nisso aí, o Inter não vai precisar sair descontroladamente agora em janeiro e buscar uma grande quantidade, porque esses jogadores já chegaram. Agora, o grande ponto é encontrar os jogadores que daqui a pouco serão a primeira oportunidade a nível profissional, com mais recorrência no time. O exemplo clássico é o Maurício, são o Maurício e o Yuri Alberto nos últimos anos. O Inter precisa encontrar jogadores aí, ou na sua base, ou fora dela, para trazer e colocar esses jogadores em exposição e, ao mesmo tempo, que eles forneçam resultado de campo, acréscimo ao time do Inter em campo. Acho que passa muito por aí. O Inter vai precisar encontrar esse equilíbrio e aí vai passar muito, né, Colar, pelo filtro. Sair da obviedade, ir buscar o craque ou o jogador diferenciado com 34 anos que custa 1 milhão por mês. O Inter vai precisar encontrar daqui a pouco o atleta que custa menos, que tem uma projeção de evolução nas próximas temporadas e, mais do que isso, uma projeção de boa venda no futuro, porque o Inter também vai precisar forrar o seu cofre ou, enfim, botar alguma coisa para dentro do cofre, porque não dá para ficar só fazendo investimento, ainda mais quando o resultado de campo não vem como foi nessa temporada. Exatamente. Quero te perguntar sobre outro jogador, mas antes eu quero dizer que essa live também tem a força da Life Assessoria. Retire o seu nome do SPC e Serasa antes mesmo de quitar as suas dívidas. Chame a Life Assessoria no 51993135559. Então, se tu tá devendo aí a partir de R$4.000, quer começar o 2024 com o nome limpo, chama a galera da Life Assessoria, o link tá na descrição do vídeo e também aqui, né, no WhatsApp que tá na tela, tá? Life Assessoria, nossa parceira aqui dentro do Vozes do Gigante. Então, ó, limpa teu nome, SPC e Serasa. O nome que surgiu ontem foi do Mastriani, né? Atacante uruguaio, 30 anos. Sabe que eu concordo? Alguém falou sobre isso, tá? Eu acho que foi o Magrão, se eu não estou enganado. Mas uma das mudanças do futebol moderno é que hoje os jogadores com a base física, se cuidando, eles têm uma carreira mais longeva. Então estamos falando de jogador de 30, talvez o 30 de hoje seja o 28 de outrora, 27, enfim. Mastriani, e aí, Brião? Jogador que está no América Mineiro, 16 gols na temporada, o empresário confirma, né, que o Inter é um dos interessados, atacante, 1 milhão de euros, ou 3 milhões de reais, para quem quiser converter aí, em média, é o que custa o Mastriani, para quem quiser contratar no ano que vem, deve sair do América, já que o América será rebaixado aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Só um detalhe, Lucas, 6 milhões de reais, né? Não 3. Não, 1 milhão de euros. Então, 1 milhão de euros. De dólares, perdão. Dá entre 3 ou 4 milhões, porque tem percentual, aquela coisa toda. Entre 3 e 4 milhões de reais. Mastriani, Brião, tu que gosta mais dos gringos, né, de acompanhar um pouco do futebol sul-americano, pelo que eu lembro, ele veio do Barcelona de Guayaquil, né, do Equador, e aí chega ao América Mineiro no ano passado. Veio na metade do ano passado, né, Colorado? Ele tinha jogado num outro time no Equador, rodou também no Uruguai bastante, México, na Europa, jogou na Itália há muitos anos, passou por Portugal, acho que na Eslováquia. Tem cidadania italiana também, dupla cidadania, uruguaio e italiano. E é um jogador, como tu disseste, né, de 30 anos, o Inter precisa talvez de uma opção realmente nessa função, né, de um atacante um pouquinho mais posicionado, quem sabe para formar dupla circunstancialmente ou de maneira recorrente ao lado do Valência. A gente não sabe daqui a pouco quanto que o Luiz Adriano permanece para o próximo ano, já é um jogador com idade mais avançada, enfim, essa combinação não foi muito utilizada, pelo menos não até agora, talvez venha a ser até o final desse ano, enfim, pinte uma liga maior entre os dois dentro de campo,
mas parece que claramente hoje o Inter precisa ocupar mais um espaço no seu grupo de atacantes. Talvez o Mastriani seja ele. Eu, sinceramente, antes da chegada ao futebol brasileiro, não conhecia ele, não recordava dele, mas por essas últimas semanas, as últimas aparições, especialmente dele no América, é um jogador que está assumindo um papel de protagonismo, ainda que seja num time hoje dentro de zona de rebaixamento. Acho que a gente não pode ser preconceituoso. Porque vem de um time da zona de rebaixamento caindo para a Série B, não serve. A própria história do Inter já nos provou que a coisa não vai por aí. Às vezes a gente acaba, entre aspas, sendo surpreendido. Dá para fazer um encaixe, né? Não necessariamente o jogador que está em destaque na final da Libertadores é o jogador que vem para cá e vai ser a solução. A gente já teve um escoco da vida que veio para cá cheio de confete, chegou e foi um horror, né? Mas, então, acho que vai muito pelo que está pensando daqui a pouco a comissão técnica, olhando para o próximo ano, seja ela com o Kudê ou não, e num encaixe, né? Daqui a pouco de característica com o próprio Valência, talvez seja uma aposta válida. O meu ponto, meu asterisco nessa situação do Mastriani volta para aquela velha discussão, quantidade de estrangeiros, né? O Inter vai ter que saber dosar, porque no Campeonato Gaúcho, assim como no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, tem a limitação, na Libertadores não, mas no grosso das competições da temporada o Inter vai ter que ter esse cuidado, né? Tendo uma colônia estrangeira tão numerosa como já tem nessa temporada. Eu acho que esse é o principal ponto sobre o Mastriani. Eu até gosto do nome, tá? Acho ele um bom jogador. Eu gosto de jogadores que são amigos do gol, tá? O Inter tá precisando de pessoal que gosta de colocar a bola na casinha. Para mim, o principal problema do Inter na temporada disparado é esse, tá? A dificuldade de fazer gol. O Inter tem e não é de hoje, né? Gauchão, nós fizemos poucos gols contra times amadores aí do Campeonato Gaúcho. Enfim, Mastriani, gosto. Mas vai jogar onde, né? Quem que vai sobrar? Que nem o estrangeiro deve sair a princípio, né? Quem sai para jogar o Mastriani, por exemplo, hoje? Depena tem contrato até quando? Depena, acho que longo, né? até Ele renovou, 25, não é 25? É contrato longo. Vai longe. O uma contrato boa. mais curto é do Nico Hernandes, né? Até o final do ano que vem. Claro, fora o mercado que termina o contrato esse ano, mas o Inter mesmo já manifestou interesse em permanecer com ele. Depena até dezembro de 24, tá? É a prorrogação do Depena, até o fim do ano que vem. A não ser que tu tá na expectativa de vender alguém, mas nem não tem quem venda, né? O Arangues tu não vai vender, o Gabriel Mercado tu vai renovar, o Rocher, Gomalho, Valência. Rocher, Valência não saem, né? São jogadores que não vão sair, que tu pelo menos não o que se há menos faria perspectiva, falta né? hoje é o Nico É o Hernandes, Depena. né? O Malho, Nico Hernandes. o Malho não sai no fim do ano? Não, o Mas Malha é faz fim sair do o ano que Bustos, vem. né? Fim do ano que vem. Mas Bustos saiu o também. Bustos numa negociação, quem sabe? Bom, mas enfim, o Bustos também tem que permanecer, né? O Bustos tem que ficar no Inter. Esse é o ponto, né? Quem Mas, que nós vamos tirar para botar o Mastriani? Recorda que na chegada do Bustos ele fala, né, sobre o desejo dele de jogar no futebol europeu, que é Sim, totalmente, enfim, perfeito. legítimo. É um jogador que vai para 28 anos. Se ele daqui a pouco não for, quem sabe no fim do ano, na metade do ano que vem, já começa a complicar daqui a pouco para pegar um centro mais importante, naturalmente, né? O Fernando Machado disse que o Mastriani seria uma contratação semelhante ao que foi lá atrás o Galhardo. O problema é que ocuparia uma vaga de estrangeiro. Tem que ser alguém para ser titular. É o recado do Fernando. Que parece o Mastriani, o Alexandre Ernest. Atacante do América Mineiro. Não, eu tô com vocês, assim, cara. Eu acho que é um bom jogador. Acho que é um bom jogador. Eu me apego junto com o Fernando aqui. A questão da vaga de estrangeiro. Que nós já temos um a mais, né? Nós já temos um a mais. E tu poderia me dizer, mas para Libertadores não tem limite de estrangeiro. Perfeito, mas hoje nós não estamos na Libertadores, né? Sim. Então, hoje estamos com muita boa vontade na Sul-Americana do ano que vem. Com muita boa. Tu pode até também dizer assim, mas na Sul-Americana também não tem, né? Os jogos. Mas mesmo assim, né? Acho que não é por aí. Eu acho que tem que ter prudência. Acho que é interessante, sim. Ainda mais assim, daqui a pouco for uma. Porque, vamos falar sério, né? Primeiro de tudo, daqui a pouco a gente não sabe se não tem algo no contrato do Mastriani que, olha, se cair para a segunda divisão, eu saio de graça, por exemplo. Não, daqui a pouco daqui a pouco o próprio América libera e mantém um percentual com ele jogando. Isso sem contar isso, né? E outra, é mais fácil, né? Tu pegar e tirar jogador de time menor, porque o cara vai lá e diz, não quer jogar, valeu, obrigado. E depois a gente vê como é que funciona, entendeu? Então, tipo, é só tu olhar hoje o Avaí, né? Que o Inter vai lá e tira o alemão e não cedeu os jogadores e não pagou nada pelo alemão. Então, assim... Saudades, inclusive. Mas eu acho que a gente tem que rever bem essa questão de grupo do ano que vem. Mas aí eu vou bater na mesma tecla que tu estava batendo há pouco na questão do Oscar, do Everton Ribeiro, né? Um jogador de 30 anos.
É um jogador de 30 anos. É mais um jogador que está já, vamos dizer assim, não é descendente, né? Mas está já num estágio mais avançado de carreira, né? Depois dos 30 anos, tu tem que ter cuidados, né? Com esses jogadores assim e tal. Então é outra coisa que também pode ser colocado no ramo, ali no hall das preocupações, né? O que tá dizendo a galera aí, Jobim? Traz a turma. Vem Vamos com os lá. recados da turma aí. Inclusive, eu Vamos quero trazer fazer valer. Vamos lá. só minha opinião, tá? O Brião falou ali que, só porque o cara tá no América Mineiro não significa que ele seja ruim. Em outros tempos, o Cano foi uma que a gente pode Do botar Vasco, assim. Cara, todo mundo ele vai jogava no atrás do Vasco. novo Cano agora, né? O Verrete, não sei o quê. Todo mundo vai tentar achar esse matador aí, né? Bem lembrado, hein, Jobim? Bem lembrado. Em outros tempos, o Cano foi desprezado pela torcida, assim, mas... Enfim. O Lucas Colar acha que é o Daverson que nós temos que apostar. Eu sou do gosto Team do Daverson. Eu gosto do Daverson. Não gosta, Brião, do Daverson? A ideia do Daverson? Pô, o cara tem uma média Volta de um gol a alemão, cada 2 volta jogos. alemão, volta alemão. Eu prefiro o alemão de volta. O alemão de volta do que o Daverson. Sim. O Daverson é amigo do gol, né? Perto do que nós Não, eu temos acho ele bom hoje, jogador. exceto o Eu Valência. só tenho dúvida, enfim, da ambição dele, como é que é o manejo fora de campo. A gente Também, sabe que é um rapaz claro. bastante, uma personalidade forte, né? Bom, vamos lá. O Jorge Fonseca. Admiro o futebol do Everton Ribeiro, mas não traria. Jogador caro e, na minha opinião, em declínio. Kudê exige muito da parte física, mas Triani me serve. Então nós chegamos no consenso aqui que nós não traríamos Everton Ribeiro no cenário proposto agora, né? Mais ou menos isso. É isso. Eu traria o Everton Ribeiro, tá? Se tu me dá a opção de contratar o Everton Ribeiro, tem que contratar. Dependendo do molde financeiro só, mas por bola, joga, contrata que fim de contrato, contrata. Aí tu acerta depois. Eu estou no time do que traria o Everton Ribeiro. Eu sonho com o Oscar. Tem 3 jogadores, é que um agora não conta mais que ele se aposentou, que é o Neymar, né? Mas Oscar e Alexandre Pato, pra mim, não me peça razão. É magia. Aí tu tocou num ponto delicado. Aí tocou Magia. num ponto meio delicado. Vamos lá, Magia. vamos com a turma. O Wallace Joe. Independente do número de desfalques, precisamos ganhar esse jogo, contra o Bahia, no caso, né? Para podermos subir na tabela e tentar, no mínimo, uma Sul-Americana. Assim, Sul-Americana, na minha opinião, o Inter com certeza vai, no mínimo. Agora, se vai para o Libertadores... Se o Inter vencer o Bahia, né, será o primeiro dos 12, né, meu caro Alexandre Ernest? Vão faltar 11 em 11 daí depois. Exatamente. Exatamente. E a gente joga em casa, né? Com... me ajuda de cabeça. Vamos ver se eu não vou lembrar, tá? Mas o Santos. Tá. A gente joga em casa também contra o Bragantino e o Botafogo. Tá. Mas essas Bahia, são as últimas rodadas, né? América, é na ordem, tá? Os jogos em casa. Curitiba, Santos, América Mineiro. Santos, Curitiba, América Mineiro, Fluminense, Bragantino e Botafogo. Isso, faltou o Fluminense, exatamente. O Fluminense me lembrava. Eu particularmente acho que, dependendo do campeonato, Bragantino e Botafogo pode ser os 50% por bem e 50% por mal, né? Porque Bragantino e Botafogo podem estar disputando um título brasileiro nas 2 últimas rodadas, né? Mas, ao mesmo tempo, o campeonato pode estar ali já, todo mundo jogando por laranja. Então, esses dois jogos aí dá para a gente esperar um pouco. Mas olha, os demais jogos em casa são jogos ganháveis. Porque olha só, não só pela questão de adversários mais fracos, tecnicamente e taticamente, mas principalmente pelo fato também de que tu vai ter que ganhar esses jogos para parar com o flerte do Z4, né? Ali por isso que eu sempre falo dos últimos 5, dos próximos 5 jogos. Foi a sequência que ergueu o Inter no turno, né? No primeiro turno. Isso. E o Fluminense também é pro bem e pro mal, né? Ou na ressaca do título, ou no desânimo da perda. Porque o Fluminense é logo depois, se eu não me engano, dia 7 4 ou 8. dias após a final, Isso. Teoricamente. Isso. Então fica ou com a ressaca, jogando com provavelmente time reserva e tudo mais, ou então com a questão de todo mundo cabisbaixo. É outro jogo que eu acho que é ganhável. O Bragantino e o Botafogo não dá para dizer, porque como eu disse, ele é da questão do 50-50. Mas, cara, e a nossa torcida, né? O Inter tem que fazer a nossa torcida lotar o estádio. A nossa torcida, ela merece uma continuidade de temporada com os ingressos populares, como eu falei, e com o time dando tudo
Como o Cudê falou ali no vídeo, tá todo mundo, né, oriçadinho nas redes sociais, vamos correr, vamos suar, isso e aquilo. E nós vamos ganhar os 12 e tal. Então, vai pro estádio e mostra pra gente no campo que vocês querem ganhar os 12, né? Porque agora não tem mais desculpa. Porque antes eu ainda passava um paninho dizendo assim, não, mas é porque os caras estão focados no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, tá correto mesmo, por isso que os caras tiram um pouco do pé, por isso que, tu vê, o Valência no primeiro jogo valendo do Inter depois da Libertadores meteu um gol já no Grenal. Então assim vai, né? Até um abraço pro meu amigo Farid, né, que queria, quando é que tava o Valência no bid e tal, não sei o que. Acho que no último domingo agora ele viu onde é que tava o Valência, né? Vamos, Jobim. Vamos lá. O Alves Gabriel já manda as cucas pro PH e uma oração pro Keider, porque o Bahia tá com a moral muito alta por conta do último jogo. O Inter também, né? Também? A gente botou na roda o nosso maior rival. O Inter vem mais embalado que o Bahia nesse sentido, né? Mas vem desfalcado, é claro, né? Além dessa questão dos desfalques, eu volto a insistir, para mim o que pesa, entre aspas, contra o Inter nesses próximos jogos e vira um desafio para os jogadores e para a comissão técnica, é fazer o poder de mobilização se fazer notar dentro de campo, apesar de não ter tantos holofotes como havia na semifinal da Libertadores e como havia num jogo de exceção como é o Clássico Grenal. O brilho dos próximos jogos, entre aspas, por si só é menor. Só que os jogadores eles vão ter que demonstrar uma vontade, vão ter que transpirar a camiseta, tanto quanto fizeram no Grenal e contra o Fluminense, ainda que o resultado não tenha vindo. Porque se o Inter não fizer uma Copa do Mundo em cada jogo que ele vai ter daqui para frente, cada vez esse sonho vai murchando menos e, bom, a motivação vai baixar na arquibancada e dentro de campo. O Inter não pode, de maneira nenhuma, perder a famosa intensidade. E a intensidade também no querer alcançar essa vaga na Libertadores. E para isso, cada ponto a partir de agora conta. E não é sair para empatar contra o Bahia. São os 3 pontos contra o Bahia. Não dá para negociar. O Inter não tem praticamente margem nenhuma para perder ponto nesses 12 que restam, né? Infelizmente. É porque um parceiro mandou para mim assim no meu Instagram assim, pô, Ernest, tu viu como a gente tá apequenando o Inter? Tu tá querendo fazer campanha para vaga na Libertadores. Cara, eu não acho que é uma questão de apequenar, eu acho que é uma questão de momento. Eu tô puto, óbvio que tô puto porque não ganhamos nada desde 2016, eu tô puto porque foi um ano pífio, eu tô puto porque a gente caiu pro Caxias, eu tô puto porque a gente caiu pro América, é óbvio. Óbvio que eu não tô feliz com a temporada do Inter. Só que é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou largar? Eu vou largar então. Então beleza, valeu. Ano que vem, nem joga na Sul-Americana, Inter, para eu não me estressar, para eu não querer mais me estressar contigo. Então joga só um gauchãozinho ali, joga o brasileiro, vamos ver o que dá, ficamos no meio da tabela e era isso. Não, velho, a direção do Inter ela tem que criar um ambiente para que a torcida acredite no time até o final do ano. Entendeu? E para que aí, em 2024, não seja o ano do pelo menos, que 2024 seja realmente o ano que a gente sonhou em 2023, a partir da perspectiva de 2022, só que dessa vez a gente está jogando futebol e tem um maluco na Casa-Mata que não se contenta com o pouco, é bem diferente. É um cara que tá doido para jogar no Beira-Rio porque sabe que a torcida do Inter empurra e não que diz que é um alento jogar fora do Beira-Rio. Então, é esse tipo de cara que tu vai apostar em 2024. É esse tipo de cara que vai fazer com que a torcida vá durante 6 jogos agora no Beira-Rio que a gente ainda tem. Esse tipo de cara e esse tipo de mentalidade do vestiário de agora que faz eu acreditar que a gente vai para a Libertadores de 2024. Mesmo sendo o poliano do canal, tá? Mesmo sendo... Eu tô olhando tua cara, Lucas. Tô olhando a tua cara. Foi? Tô quieto aqui, cara. Eu sei, não, é que não é uma cara de debochada, é uma cara de tipo assim, cara, eu queria ter o polianismo do Ernest e tal. Tá? Mas é por aí. Tanto que eu postei um perfume com o Farid Germano Filho. Qual é o perfume que o Farid usa? Ele falou? É caro, veja bem, é isso que eu posso te dizer. É caro. E o do Ernest também, viu? Os caras postaram alto essa aí. Essa aí foi alta. Bom, cara, tô feliz que eu vou estar mais cheiroso aí, né, depois de um tempo. Torce pra estar cheiroso, senão tu vai estar falido, né? Tu tem 2 possibilidades. É o falido do farido, né? Falido com o farido. Cara, deixa eu te perguntar, se vocês já foram ali no aplicativo do Zé Delivery e aproveitaram o descontão que o sócio colorado tem para Brahma Duplo Malte, para chamar uma Brahma Duplo Malte agora para essa noite fria aí de feriado, quinta-feira. Então aproveita. Bota
o aplicativo do Zé, baixa o aplicativo do Zé Delivery, te cadastra bonitinho lá e pega uma Brahma duplo malte, aproveitando de repente até essas novas combinações, né? Trigo, a black e a tostada. Vem gelada, vem rápido e ó, se tu fizer assim, ó, capaz de estar batendo na tua casa o Zé Delivery. E sócio colorado, 50% de desconto em cupons, né? Na verdade, não é 50% de 50% em desconto, não. cashback. É cashback, isso. É cashback da tua mensalidade. Então, se tu paga R$100, tu vai ter 50 de cashback. E aí, Jobim, vamos lá com a turma? Vamos lá. Carlos Amaral. É que criaram a lenda que o Bustos não marca. Baita mentira. Malho levou um baile do Keno. Vocês acham que o Malho levou um baile do Keno? Na ida, sim, na volta, não. Mas ainda fez gol, né? Ele se salvou pelo gol, mano. Na ida, pelo que ele foi escalado pra fazer, ele não cumpriu, né? Valeu muito mais a parte ofensiva do que defensiva nesse aspecto, né? O Keno só não fez 2 gols porque o Rocha salvou lá no Maracanã. Mas teve chance pra fazer. No Beira-Rio, não, né? No Beira-Rio, sim. E vale para o Bustos e vale para outros vários jogadores do plantel, né? Que a gente reclamou durante o primeiro semestre. São jogadores que nem de longe apresentaram um desempenho parecido ao de 2022. Acho que o Bustos, claramente, com o Kudê, voltou a recuperar algo muito próximo do melhor nível dele no Inter. Um jogador muito enérgico dentro de campo, na marcação, inclusive. Contra o São muito Paulo, firme. né? Vamos lembrar. Sim. Decidiu o jogo. No próprio final de semana, no Grenal, em mais de uma ocasião, carrinhos extremamente precisos e um jogador muito sanguíneo, inclusive na própria marcação. Então é um jogador que, enfim, de uma maneira ou outra foi resgatado com a mudança de esquema, de comissão técnica também, em relação ao seu bom desempenho, né? Vamos mais aí, viu, Jobim? Vamos botar mais uma galera Vamos pra falar. O Jorge Fonseca. Se entrarem com o mesmo foco e intensidade da Libertadores, todos os jogos são ganháveis. Vou insistir, nenhum time está jogando mais que o Inter. É o que o Brião disse, né? Quem vai ter que provar isso que o Jorge está dizendo é o próprio Inter, dentro de campo. Agora, se entrar numa partida molenga contra o Bahia, tudo isso que a gente está dizendo aqui vai por água abaixo, né? O Grenal foi exceção, o Fluminense era Libertadores, a gente vai voltar, né, para aquela coisa minguada do Campeonato Brasileiro. Agora, tu ir lá na Fonte Nova e ganhar do Bahia, bom, aí tu tem mais um para somar ao Grenal, a Libertadores, a tudo isso que a gente está dizendo. Agora, se for lá e perder, não vai adiantar nada o que foi feito até agora. Vamos lá. A Natália Carvalho aqui. Não fala nos gols do Valência. Não fala nos gols que o Valência não fez, que eu tenho vontade de chorar. Desculpa, Natália, foi mal. Me perdoa. O Wallace Joe. Gabriel tem que ir. Atualmente ele não é um volante que o Inter precisa. Inter precisa de um primeiro volante com bom passe e intensidade. Gabriel não tá correspondendo com o que se espera da função. Mas eu não sei vocês, tá? Mas para mim é inviável pensar, né, que o Inter não vai renovar com o Gabriel, né? Pelo contexto, não pela bola, mas pelo contexto é difícil imaginar o Gabriel não renovando com o Inter. Porque façamos o seguinte cálculo: se não sair agora na virada do ano, possivelmente o Johnny será um jogador vendido na metade da próxima temporada, por toda a projeção que tem, pela necessidade também do Inter. E se nós não renovamos com o Gabriel, nós ficamos com Rômulo, Campanharo e Matheus Dias para a primeira função. Seriam as 3 opções mais evidentes, assim, pelo menos. Isso. Porque de resto é improvisação. Bruno E o Gabriel passou lesionado, né, Brião? E é um cara extremamente importante pro grupo do Inter. Também, então, eu não vejo o Inter abrindo mão do Gabriel nesse sentido. Mas, de fato, o Rômulo tem sido um jogador mais importante. Lembrando que o Inter ainda precisa comprar o Rômulo, né? O Rômulo não é jogador do Inter ainda, precisamos comprar o Rômulo. Eu acho que o Inter vai renovar com todo mundo, menos o Jean Dias. Eu acho que todo mundo vai ser mantido. Como assim, cara? Não, Moledo não, né? Tá, beleza, tu lembraste bem. Tem a situação do Moledo, tá? Que eu acho que não vai rolar o Moledo ser renovado, tá? E o Jean Dias. Eu acho que o resto, o Alessandro Barcelos, ele pensa em fazer todas as, não só renovações, mas compras que precisa fazer. Inclusive o do Vitão, né? Inclusive o Vitão. Porque, assim, me parece que o Alessandro, ele é um cara aglutinador, né? Então, o que acontece? Ele é um cara que vai chegar lá e vai querer continuar mostrando pro vestiário que, os caras foram lá e chegaram numa semifinal de Libertadores, os caras dão sangue aqui, não é uma galera de zona de conforto, o vestiário, a direção tá fechada com o vestiário. Agora, a gente vai trazer, de repente, um acréscimo aqui, um acréscimo ali e tal, e vamos para cima de novo, vamos continuar com esse contexto família, pelo menos que aparece aí, não só nos bastidores do Inter, aí nas redes sociais e tal, mas que a gente também fala.
que o ambiente é muito bom, que o grupo é muito amigo e tal, essas coisas. Então, me parece que a gente não vai ter problema em renovações, Brião. Essas renovações, elas tendem a acontecer antes, por exemplo, do primeiro turno das eleições ou antes do final do campeonato? Ou isso deve se estender para depois das definições? Pois é uma pergunta, né? O presidente falou no GE que ele já fez propostas, né? Então imagino que elas possam acontecer antes do fim do campeonato, todas elas. Porque é uma forma, inclusive, de, como disse o Alexandre, né? Aglutinar daqui a pouco os jogadores para, enfim, buscarem a tão famigerada vaga na Libertadores. Também nessa ajuda de mão dupla, né? A direção renova com os jogadores conseguem cumprir esse objetivo mínimo do final do ano, que é botar o Inter na próxima Libertadores, para, enfim, tentar criar um laço para as próximas 3 temporadas também. Tem gol do Equador, viu? Gol de 1-0 contra a equipe da Bolívia. Gol marcado por Paes. O Então, jovem Paes, o Kendrick Paes? 45 do primeiro tempo, né? 1-0 para a seleção boliviana lá em La Paz. Jogo fora de casa, gol da 1-0. Bolívia. Gol do Equador. Do Equador, perfeito. 1-0 contra a Bolívia, né? Paes, é o nome do gol aqui. É a jovem revelação do Equador, não, que foi vendido para o Chelsea, se não me falha a memória, do Independente Del Valle. Isso aí. Então 1-0 para a seleção, Valência é titular, tá? Valência está jogando esse jogo lá na altitude de La Paz. Vamos com os mais recados, Jubim, na reta final do nosso Entrevozes. Vamos lá. O Albert Fara. Dali, gurizada, voltando de uns dias de férias e me atualizando aqui com vocês. Um prazer conhecê-los no Ruta. E uma pena estarmos hoje só fazendo conta no Brasileirão. Vamos! Grande Alberto, tamo junto, né? Veio de longe para nos assistir e tava junto lá. Grande parceiro. E Colar e pessoal só furando a fila, o Arthur Bottoli lembrou que o Kendrick Paes tem 16 anos, deve ser o jogador de fora da Bolívia mais jovem a marcar um gol lá, ainda mais em eliminatória, né? Porque geralmente todo mundo tem muita dificuldade, os jovens também. Enfim, certamente deve quebrar um recorde essa noite, se não andar muito perto disso o Kendrick Paes. Muito provavelmente. Ele fez o gol da vitória do Equador contra... No último jogo agora também, né? Contra o Uruguai. Uruguai, né? Ele fez gol também. Sim. Se não estou enganado, na eliminatória. Muito bom jogador, né? 16 anos apenas. Muito bom jogador mesmo. Guilherme Guerin. Galhardo, hein? Com o Tchatcho é o Ronaldo Nazário. Calma, também não vamos exagerar, né? Deixa o Galhardo lá no Nordeste, deixa ele quietinho lá onde ele tá. Já deu, né? Deixa ele lá. Quer o Galhardo de volta? Galhardo Brião, não? Sim? Não. Alexandre Erdős? Não. Jobim? Eu sou viúva. Valeu, Jobim, aquele abraço, volta amanhã. Sozinho amanhã de noite. Tá louco, cara, olha, vou te contar. Jobim, 2 turnos de treino pra ti amanhã, tá? Galhardo, você nunca virou fancando o Galhardo, é muito boa. Nem sei o que é fancão, Jobim, desculpa. É um editzinho, assim, com uns vários vídeos, assim, dele, com uma música, tipo... Vou mandar depois no grupo ali pra vocês verem. O Jobim tá pleiteando uma vaga na van do Galhardo. É mais ou menos isso que tá acontecendo. Não. Vamos lá. O Nelson Silveira. Boa noite, pessoal. O que acham do Rodrigo Caio pro ano que vem? Eu tenho dúvida se o Rodrigo Caio volta a jogar em alto nível ainda. É um baita zagueiro, né? Mas em forma joga muito, mas não tenho dúvidas. Tem uma outra dúvida também que é cruel, Colar. Onde estará Vitão no segundo semestre do ano que vem? Que ele vai acho que aqui, tá? Aqui? Acho que estará aqui. Acho. No Beira-Rio. Eu também acho que vai estar no Beira-Rio. O Arthur, deixa uma sugestão para substituir o Maurício. Pode assinar pré-contrato em dezembro e negociar uma saída imediata. Narton Nandes, da Seleção Celeste. Joga muito. E Savarino quer sair dos Estados Unidos. O Nantes, se eu não estou enganado, estava naquele vice-campeonato do Boca para o River, né? Em 2018. Foi o grande nome daquela campanha lá do Benedetto. Joga demais o Nantes, mas acho que não é pro bolso do Internacional. O tá no Cagliari, né? O Savarino seria... Mas estrangeiro também, né? Mas joga muito também. Mas entre o do América e o Savarino, eu ia no Savarino. Não, ok. Aí beleza, não tem nem discussão, né? São jogadores diferentes de posicionamento, né? É que o Savarino entraríamos naquela discussão que o Mano teve N vezes ano passado, né? Pedro Henrique e Wanderson juntos, mais o Valência, cabe ou não cabe? Ou tem que ser um meia jogar pelo lado direito? Nós vamos voltar com essa discussão, né? Savarino, Wanderson e Valência cabe no time, mais o Alan Patrick? É uma pergunta, né? É uma outra forma de jogar. Porque
A gente tem que também lembrar o seguinte, né? O cara que for substituir o Maurício, ele tem que ser um cara de recomposição também, né? Porque o Maurício também faz uma recomposição pelo lado direito ali, que ajuda a marcação no meio-campo. Então, tu tem ali, claro, vamos supor que seja o Oscar. O Oscar tem que voltar para marcar, assim como o Maurício volta. E lá no Fluminense, no Maracanã, nem tanto, né? Mas o Maurício tem que recompor o meio. Assim como o Wanderson recompõe o meio também, para deixar o Alan Patrick mais solto, porque o Alan Patrick Mas já não não faz tem tanta gol. intensidade. O Wanderson não faz gol. Como que não? Não, fez o Grenal, né? Fez o Grenal. Então, Fez, Muito gol, inclusive, hein? Tem que avisar, Gol. né, o pessoal que ele... eu fiquei impressionado que ninguém bateu no Wanderson, cara. É que ele fez gol, né? Quando faz gol é Ninguém difícil. bateu no Wanderson. Exatamente, cara. Que loucura. Mas, na verdade, as narrativas elas estão sendo destruídas, né? Agora, não tem, por exemplo, o cara pegou o caderninho assim, o Cudê não ganha Grenal, o Cudê não ganha Grenal. Tem que falar até agora, né, que o Cudê não ganha Grenal, porque aí depois de domingo tá ali, arriscadinho da lista. Então tem coisas ruins, tem coisas que não estão mais, não tem mais coisa tão ruim assim para falar do Cudê, né? Agora tem uma galera falando de aproveitamento. Quando eu falo que tem que manter o Cudê, todo mundo diz: me diz o aproveitamento do Cudê. Ganhou o quê? Bom aproveitamento, Então tá. Tá bem. Bom, mas esses dias perguntaram pro que o Abel Ferreira ganhou, né, no Brasil, então tá O complicado. Abel Ferreira. Esse é maravilhoso. Ganhou o quê? O Fogaça Colorado, Caio Jorge e Felipe Anderson para ano que vem. Não sei como é que anda o Caio Jorge, teve lesão de joelho, Tá. né? Reserva, tava dando uma olhada. Tem ficado no Frosinone, né? Ele está emprestado, foi emprestado agora no final de agosto ao Frosinone. Tem ficado no banco de reservas, não jogou nos últimos jogos. Acho que nem jogou ainda pelo Frosinone. Esse dá pra buscar, hein? Pelo jeito. 21 O aninhos, Felipe Anderson, não sei, né? Felipe Anderson joga muito, mas não sei qual é o atual estágio dele. Tá no futebol italiano, acho ainda, né? Felipe Anderson. Sim. Na Lazio, né? Acho que na Lazio, sim. Sim. Muito tempo na Lazio, inclusive. Muito bom jogador, inclusive. Cara, qualquer jogador formado pela base do Santos, a gente já tem um olhar um pouco mais positivo, né? É o caso do Caio Jorge e do Felipe Anderson, os dois crias da base santista, né? Então, tendem a dar certo. Mas enfim, jogadores extremamente também valorizados, imagino, né? Para tirar. O Caio Jorge por ser um jovem e muito potencial, e o Felipe Anderson pela carreira de Europa que tem, né? O Fernando Machado, Kendry Paz é fenômeno. Imagina um atleta 2007 já fazendo gol em eliminatórias pela seleção. Tanto é que já tá no Chelsea, né? Por isso que já levaram. Não tem a menor possibilidade Ele de ainda nem tá no sonhar Equador, com né? ele. Completa os 18 Sim, e vai, tem que mas já tá fazer os vendido. 18 e já vai. Já. Valeu, abraço. Em E aí, 2007 depois... é que os nossos estão jogando PlayStation. O 2 ainda, não foram nem pro Play 3 ainda. Vamos lá. O Lucas Dias, repórter. Tá fazendo um grande trabalho, o Lucas Dias, repórter. Viu? Um grande trabalho tá fazendo. E a foto aqui do perfil dele é vermelho e branco, né? O Lucas Dias nosso. é nosso, Alexandre Ernst? É muito nosso, né? Nosso colega lá nos donos da bola. Nosso amigo, né? Lucas Dias, que eu não sei se o Inter vai fazer gol na Bahia, tá? Não sei se o Inter vai marcar, mas o Lucas Dias, a qualquer momento na KTO, é odd 1.01. Anytime. Ainda mais. Nossa, e, cara, ele vai tá na Bahia. Ele vai estar na Bahia com aquele bigodinho dele da Dona Flor e seus dois maridos lá, né? Sim. Homenagem ao Maurício e ao Johnny. Isso, também, né? É o safadinho do Donos da Bola, né? Safadinho do Donos da Bola, exatamente. Lucas Dias, anytime na Bahia, olha, pra quebrar o sueco, né? Se abrir essa odd, nós enriquecemos. O bigodinho de vadinho da Dona Flor e seus dois maridos. Exatamente. Imagina um abraço pro Lucas Dias, repórter aí, né? Que é fã do Galhardo, né? Aliás, Lucas Dias e Galhardo têm o mesmo aproveitamento fora de campo, né? Eles vão muito bem. Em campo já não sei, né? Mas fora de campo eles vão bem. Frequentam os mesmos lugares, muitas vezes, o Lucas Dias e o Galhardo. Então vamos lá. Imagina não ser muito galhardista. Que saudades, concordo. Lucas Dias. Eu sei porque tu tem saudades do Galhardo, Lucas Dias, eu sei. E o Carlos Felipe aqui, PH mais rápido que o Bruno Henrique. Goleador do Ruralito na frente do Joelito foi sabotado desde o início pelo Mano. Mas Pedro Henrique e Bruno Henrique na mesma frase, com todo o respeito ao nosso querido PH, mas não dá, né? Não dá. Prateleiras diferentes de jogador, né?
Acho que não cabe, não sei vocês, né? Mas eu não boto na mesma prateleira. Não, né? O Bruno é um jogador muito consolidado, né? Com anos de titularidade no Flamengo. Enfim, marcou a diferença, inclusive, a favor do Flamengo. O Pedro Henrique foi uma peça importante no ano passado, querendo ou não, no vice-campeonato do Inter. Foi uma das peças que ajudou a salvar o primeiro semestre do Inter, especialmente no Campeonato Gaúcho. Mas é um jogador que ainda busca, né? É uma consolidação, quem sabe uma grande conquista a nível de Brasil para, enfim, inclusive mudar de prateleira, né? Bruno Henrique, sim, eu acho que vale a pena uma loucura para trazer. Pô, mas mais do que uma loucura daí, né? É que é 1.800, é Verdade, tenso. Aí é mais do que loucura, né? Aí tem que ver se ele aceita jogar por saco de arroz, né? Tem que ver se o Inter consegue esse molde de negócio também. Brião, pra gente fechar o nosso Entrevoz, atualiza para nós aí os jogos que vão acontecer, que estão começando agora, na verdade, né? E o que já rolou nas eliminatórias e na Libertadores Feminina. Bom, lembrando em relação às eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, mais cedo a gente teve o empate, né, entre Colômbia e Uruguai, jogo realizado em território colombiano. Sérgio Rocher ficou no banco de reservas nessa ocasião, não acabou participando da partida. O Equador vai vencendo a Bolívia, jogo no intervalo por 1-0, gol do Kendry Páez, jogador de 16 anos. Valência é titular. A Argentina em casa, né, tá vencendo o Paraguai por 1-0, gol do Nicolás Otamendi, zagueiro. E mais tarde, né, tem a seleção chilena do Charles Arangues, que não será titular, está, aliás, entrando em campo nesse momento, né? O jogo começa agora às 21 horas, e mais tarde também tem Brasil e Venezuela. Tem Chile e Peru, e Brasil e Venezuela fechando o jogo de hoje. E as gurias coloradas, até onde eu tinha a última atualização, 4-0, né, pessoal? Não sei se teve alguma 4-0. modificação no placar. Jogo no segundo tempo. As gurias vão confirmando liderança da chave D na Copa Libertadores Feminina. Grandíssima campanha das gurias. Palpite KTO para fechar de cada um. Alexandre Ernest, Chile e Peru. Chile. Chile, mas quanto? Chile não me adianta. Chile. 2-0 pro Chile. 2-0 Chile. Brião. 3-2 para o Chile. Tu gosta de emoção, né? Pra mim é 1-1 esse jogo aí. Jobim, quanto? 3-1 Chile e Peru. 3-1 pro Chile. 3-1 Chile. Brasil e Venezuela, Alexandre Ernest. 5-0 pro Brasil. Brião. 4-2 para o Brasil. 4-2 pra mim é 6-1 Brasil. Jobim. 6-2 Brasil. Vai tomar 2 gols da Venezuela. O dinizismo corre riscos na seleção brasileira. Gosta de Tomar 2 gols. O dinizismo tá embaixo nesse canal aqui. Acho que a gente não quer falar sobre dinizismo aqui, né? Não? Vamos evitar? Vamos. Então tá bom. E é isso, Alexandre Ernest. Findamos com os palpites o nosso Entrevoz de hoje. Findamos. Amanhã, sextou bonito. Sextou bonito pra gente aqui no Vozes do Gigante. O que é? Teremos surpresa no canal à noite amanhã. Teremos surpresa no canal à noite. Teremos. Eu sei qual é a surpresa. Pior que eu sei qual é a surpresa. Mas vamos fazer então, ó. Então amanhã vai ter então surpresa para vocês à noite no Vozes do Gigante. E também 12 horas, também conhecido como meio-dia, esperamos vocês lá nos Donos da Bola, na TV Bandeirantes, ou então na Rádio Bandeirantes também, cara. Daqui a pouco tu tá pegando a estrada aí, sei lá, vai pra praia no final de semana, ou tá, de repente, mesmo no teu corre do dia a dia, 94.9 FM, tu pode ouvir os Donos da Bola já diretaço na Rádio Bandeirantes e também no YouTube Esporte lá, né, o dos Donos da Bola RS também para estar conosco. Diego Brião, Felipe Jobim, Lucas Colar, valeu, um forte abraço para todo mundo e mais uma vez um beijão para Lu, que estava de aniversário aí. Bom finalzinho de feriado para todo mundo, valeu, tchau!